Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no dia de hoje, dia 30/12, terminando o ano. Estamos nessa última sexta-feira, com essa transmissão do Centro Espírita Casa do Caminho, e que possamos estar aqui envolvidos pelos amigos espirituais da casa, Dr. Erma, e todos esses amigos presentes à casa, e que possamos aqui continuar nesse ano que entra, dando a nossa contribuição financeira para o mantenimento da casa, uma contribuição dos trabalhos, que cada um possa desempenhar uma parte dos trabalhos, que é muito importante, para que a gente continue na divulgação, na distribuição de bolsas de alimento, na evangelização das crianças, nas tarefas com as senhorazinhas que estão lá cadastradas, as famílias, que também estão cadastradas, recebendo as bolsas de alimento durante o ano, enfim, todas as campanhas que tem ao longo do ano. Então, que a gente possa tentar ajudar a casa de forma financeira e com o nosso trabalho, tudo dentro das nossas possibilidades, que a gente continue com esse espírito humanitário para ajudar, porque tem muitas pessoas tão necessitadas, E nós também temos as nossas necessidades, e o trabalho faz com que nós possamos modificar os nossos pensamentos, nos ajuda no nosso progresso espiritual, Então, se é isso que nós buscamos, que nós possamos botar a mão na massa, ir lá trabalhar, ajudar. Dentro, cada um tem as suas atividades, cada um pode escolher o que pode fazer, o que ela tem como desempenhar dentro da casa, E na lição de hoje, essa lição da vigilância, vou dar um resumo aqui e a gente vai entrar aqui direto, Jesus consegue reunir os 12 apóstolos em Cesareia de Filipe, e ali ele começa a dialogar com todos eles, e inicialmente ele quer saber dos apóstolos o que as pessoas estão entendendo das suas pregações, qual o retorno que eles poderiam trazer para ele estar ciente do que estaria se passando diante de tudo isso que ele já tinha feito, E uma outra coisa também importante, que ele já estaria próximo, a passar lá pelo Calvário dele, pela sua crucificação. Então, ele começa a indagar aos apóstolos em relação a isso, e depois ele quer saber o que esses apóstolos também, qual era o entendimento que eles tinham, Ele aqui também vem ressaltar, principalmente em relação a Pedro, Simão Pedro, porque aqui tem duas passagens, uma qual ele se coloca de forma a se conectar com Deus através da espiritualidade e dar a resposta a qual Jesus estava querendo, E depois, num outro momento, ele tem uma condição diferente, E Jesus chama a atenção de Pedro, Então, nisso ele mostra a invigilância que nós temos dos nossos pensamentos, Em tão pouco tempo ele estava se conectando a Deus, em outros momentos, como ele coloca aqui, estaria se conectando aos maus espíritos,
Então, questões de um tempo tão pequeno e fazendo essas duas conexões completamente opostas. Jesus também vem falar aqui de dar o seu testemunho, né? Para que isso sirva de exemplo para todos nós, né? E também chamar atenção desse estado nosso mental, dessas alterações, né? Principalmente demonstrando aqui em relação a Pedro, né? Mas isso serve para todos nós, né? Então o texto vem falar em relação a isso. E aqui a gente vamos lendo e podendo ver as explicações, poder ter uma certa discussão em cima dos itens, né? Então, ele começa assim: aproximando o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos, com o fim de lhe consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sobre as bênçãos do céu. Jesus, serenamente, os companheiros, e ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse. Aqui é que ele quer saber o que está acontecendo, se o que ele pregou está realmente trazendo, né? Ele quer fazer, na realidade, uma pesquisa do que foi entendido de tudo que ele já tinha feito até aquele momento, né? E perguntou com afetuoso interesse, né? Então, e que dizem os homens a meu respeito? Isso está em Mateus 16, 13, né? Então ele quer saber. Ele quer que os apóstolos tragam para ele o que as pessoas estão pensando dele, né? De alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? Essa era uma dúvida de Jesus. Então, João começou. João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Então eles achavam que Jesus seria o Elias, né? Que no Velho Testamento está lá essa descrição desse carro, que Elias não morreu. Elias foi levado ao céu num carro flamejante. Então, que por tudo que Elias fez no seu período e Jesus estaria fazendo, eles achavam que seria o Elias, né, não reencarnado, mas no caso ressuscitado, né? Porque não se tinha uma ideia exata dessa questão de reencarnação, né? Nem existia a palavra, né? A ressurreição é que era utilizada na época, né? Mas eles não sabiam, não tinha ainda despertado o que realmente era essa questão de ressurreição. Por isso tinham tantas dúvidas, né? E aí Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que acreditavam ser o mestre João Batista ressuscitado. Ora, João Batista e Jesus, eles eram primos, foram contemporâneos. A diferença de idade era uns 6 meses. João Batista
batizou Jesus. Os dois eram primos, né? E os dois estavam vivos. Então, não havia essa condição de ressuscitação, né? Para esse momento aqui de João Batista e Jesus, né? Então, para vocês verem, né, a confusão que era feita, né? A falta de conhecimento do que se tinha realmente essa questão de ressurreição. Aí Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiram no Senhor o profeta Jeremias, né? Então, aqui eles já trazem Jeremias, né, que era um dos profetas, que no caso poderia ser Jesus, né? Então, vocês veem que são 3 exemplos aqui, que cada um tem uma certa opinião em relação a Jesus. E a Jesus fala aqui. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e inquiriu. Os homens se dividem nas suas opiniões, né? É o que nós estamos vendo aqui, que isso é uma coisa muito normal, né? Muitas das vezes, no momento atual, nós podemos ter uma pessoa que se destaca e, se nós formos perguntar a diferentes grupos, né, diferentes pessoas, nós vamos ver que cada um vai ter uma posição diferente, assim como está tendo aqui, né? Existe uma verdade para aquela pessoa, né, a qual está se pedindo informação, mas cada um tem um ponto de vista diferente, olha de uma ótica diferente, né? E acaba como aqui, né? Uns achando que era João Batista, Elias, Jeremias, né? E Jesus continua, né? Os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, quer dizer, se vós seriam os apóstolos, né? Os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, Jesus, agora ele pergunta para os apóstolos, aqueles que conheciam intimamente o Mestre, né? Então, o que vocês que conhecem a minha intimidade, que estão aqui comungando das minhas palavras, de tudo o que nós passamos juntos, né? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Já por todo esse tempo que nós estivemos juntos, né? Era isso que Jesus queria saber. O quanto que esses que estavam junto a ele, o que eles assimilaram de toda essa passagem de Jesus até aquele momento. E Jesus habitualmente inquiriu com os homens e comigo, né? Dizeis, quem sou eu, né? Que eu sou. Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, né? Então a gente já vê que ali o Simão Pedro tem uma influência aqui espiritual. Exclamou comovidamente, né? Então, e ele traz a resposta. Tu és o Salvador, o Filho de Deus vivo. Isso está em Lucas 9,18. Então, Simão Pedro se coloca, né, para dar essa resposta de uma forma humilde, se coloca, né, com uma fé viva,
diante de Deus, e ele serve de instrumento, né, para trazer uma comunicação de Deus através dos bons espíritos, né, que é o que se comunica, ou nossa comunicação é através dos espíritos para chegar até Deus, né? E aí ele pode trazer essa resposta, né? Então ele traz que, na realidade, que Jesus seria esse Messias, né? Que tanto já haviam falado. E Jesus fala para ele, né? Bem-aventurado sejas tu, Simão. Disse-lhe Jesus, envolvendo num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregastes a Deus o coração. Quer dizer, Pedro se entregou de coração a Deus. E com essa entrega, ele pode ter essa comunicação, né? Ele passou a ser um instrumento para se comunicar a Deus através da espiritualidade. E falaste a sua voz, bendito sejas, pois começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, né? Então, essa doutrina que Jesus vem trazendo para todos nós, ela está na base de uma fonte de uma fé viva, né? Então, assim, que a gente tem essa compreensão dessa fé, né? De tudo que ele trouxe, que a gente possa realmente estar imbuído de bons sentimentos, que aí a gente acaba sendo envolvido pelos bons espíritos e temos boas intuições, com essas intuições, passamos a ter boas resoluções para os nossos caminhos, né? Nos fortificamos diante de nossas provas, já que nós estamos tão próximos desses bons espíritos, que a gente está com uma fé viva nesse Cristo que exemplificou tanto para nós, tantas coisas. Então, isso desenvolve em cada um de nós, né, um sentimento de elevação espiritual. Foi o que ocorreu aqui com Pedro, né? E aí Jesus continua, né? Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então, quando a gente se comunica, né, com esses bons espíritos, que nós estamos nessa fé viva, estamos vigilantes diante de nossos pensamentos, da nossa condução na vida, nós somos muito auxiliados por essa espiritualidade, né? E como ele coloca aqui, ó, ela jamais, ele quer, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo, né? Então, que a doutrina de Jesus, que vem trazer uma paz, uma esperança, se nós estivermos aliados a isso, nós não vamos ter esses enganos desastrosos, né? Ele continua aqui. Enquanto Simão Pedro sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo, né?
Então, tudo isso aqui, Jesus vem preparar os apóstolos, né, para os próximos acontecimentos, que seria a sua crucificação. Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tiveste a claridade reveladora, né? Então, assim, se nós nos comportarmos de acordo como Simão Pedro se colocou, nós vamos ter um guia mais seguro para seguirmos, né? Por quê? Porque nós vamos estar próximo desses bons espíritos que estão sempre a nos auxiliar, a nos intuir bons pensamentos, né? Cumprindo as profecias da Escritura, né? Então Jesus agora ele vai falar sobre o cumprimento do que estão nas Escrituras, né? No Velho Testamento. Sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Então ele vem reunir essas ovelhas, né? Buscar as ovelhas perdidas e reunir todo mundo, né? E ele vem falando aqui, continua, né? Vem buscar as dracmas, que isso, dracmas é uma unidade monetária, uma moeda, né? Perdidas do tesouro de nosso Pai. Quer dizer, uma ovelha, né? Que seria alguma coisa do tesouro do nosso Pai. Que somos nós, né? Quando nós nos desviamos do caminho, nós somos essa ovelha perdida e a qual temos que retornar, né? E Jesus vem auxiliar a todos nós, né? A pegar essas ovelhas, né? E qual o pegureiro, né, pastor, que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus. Aqui ele está falando dos profetas que trouxeram, né, essas revelações. Quer dizer, na realidade, esses profetas eram médiuns, né, que vêm trazer essas revelações, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça, e não fugirei ao testemunho, né? Então, Jesus tinha uma prova por passar, uma prova penosa, e que ele não iria fugir ao testemunho, né? Aqui a gente pode fazer uma comparação, né, com a nossa vida. Quantas provas que que nós temos que passar e que a gente foge de dar o testemunho, né? Busca sempre sair e não dar o cumprimento à prova, não ter resignação diante das nossas provas, da nossa expiação. E nós, como espíritas, nós temos o entendimento que é para o nosso benefício a gente passar pelas provas, né, para que a gente possa progredir na vida. Tudo para nós é um aprendizado para que a gente possa subir nessa escala evolutiva espiritual, né? Então, assim, nós temos esse entendimento. Então, que diante das provas difíceis, elas nos trazem desequilíbrios emocional, mas nós temos que voltar para
tudo que nós já estudamos dentro da doutrina, né? Para nos reequilibrarmos emocionalmente, né? Angariar as forças necessárias para ter um enfrentamento. Nós olhamos ao nosso lado pessoas com grandes dificuldades, enormes dificuldades, estão ali no trabalho, auxiliando, e muitas das vezes eu olho, né, e falo assim, nossa, eu acho que eu não teria condições, né? Mas o fardo é dado proporcional às nossas forças, né? Então, assim, se nós estamos passando por uma dificuldade, nós tenhamos a certeza que nós temos força suficiente para ultrapassar aquela prova, né? O que nos falta é a boa vontade, né, de tentar passar por isso, né? E a gente fica estacionado. E vamos ter que repetir a prova, né? Então, que a gente possa enfrentá-la de uma vez por todas, né? Para não precisar repetir. Havendo pequena pausa na locução, Filipe aproveitou-a para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso, se sois modelo supremo da bondade? O sofrimento será, então, um prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Né? Então, Filipe não estava entendendo, né? Por que teria que sofrer tanto, se tanto amor esse Cristo trouxe para todos nós, tanto foi a ajuda naquele período ali dos 3 anos, né? Onde foi todas as suas pregações, cura dos enfermos, né? Enfim, tudo que nós já sabemos, né? Então, Filipe estava achando isso uma injustiça muito grande para quem trabalha no bem, né? Era essa a questão de Filipe, né? E aí Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponde aos sábios desígnios daquele que me enviou, né? Então, Jesus aqui está falando, ele tem que dar o cumprimento, está falando da relação, né, ao bom trabalho, ele tem que realizar, né? Então, assim, ele foi enviado de Deus. Então, assim, não tem como ele refutar a essa condição, né? É como nós acordamos vir, né, em passar por determinado, né, lá no plano espiritual, nós temos o gênero da nossa prova, então a gente vem aqui para passar por determinadas situações, né? E a gente muitas das vezes refuta em não passar por aquelas situações, né? A gente acorda uma coisa no plano espiritual, mas chega no plano terreno, a gente corre de algumas provas que a gente tem que passar, né? E de Jesus não. Jesus vem, não, eu tenho que dar o cumprimento, né? Então, assim, se nós queremos nos evoluir espiritualmente de uma forma mais rápida, passar para um planeta de regeneração, nós temos que dar cumprimento ao que nós devemos nessa vida. Cada um tem a sua carga, a sua cota ali de expiação, de provas, e a isso nós devemos dar o nosso cumprimento, que nos esforcemos para tal. Aí, continuando, além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado,
da expiação, né? Então ele coloca aqui, né, que tudo que ele está fazendo, né, a ação se dirige para essas pessoas, né? E a gente tem que entender que nós estamos aqui dentro, que nós temos todas essas dificuldades aqui, né? Então, que a gente reflita o que Jesus está fazendo e o que nós precisamos fazer, instituindo na terra a luta perene contra o mal, tendo de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando selados com a plena demonstração dos valores íntimos. Aqui ele está falando que não basta apenas a gente ficar falando, né? A gente tem que exemplificar para poder realmente selar aquilo que nós estamos falando, né? Dar o testemunho, porque a pessoa passa a ter uma condição moral maior. Eu falo que faço uma determinada coisa e as pessoas veem, não, a pessoa ali está fazendo. Então, o que ela diz, ela faz, né? É diferente daqueles que falam, mas não cumprem. Então, esse se perde uma credibilidade, né? Então, é isso que Jesus vem alertar para nós. Acreditais, né? Aí ele dá o exemplo, acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limita a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Qual é a confiança que nós vamos ter? Imagina você sendo um náufrago, a pessoa está lá da praia, né, te falando o que você tem que fazer, e você está ali naquele sofrimento, né, e a pessoa está em segurança. Então você não se sente seguro com isso, né? Mas se alguém que já passou por determinada situação semelhante, que está te orientando, que vai à sua busca, te auxiliar, e não ficar só na palavra, né? Você se sente ali acolhido por aquela pessoa, por uma pessoa que tem experiência, passou pelas dificuldades. Pode muitas das vezes não ser a mesma, mas você vê pessoas que já passaram por N dificuldades. Você se sente bem ao lado daquela pessoa, você se sente seguro, porque é uma pessoa com determinação que veio cumprir com as suas tarefas, né? Peraí, deixa eu ver aqui, eu me perdi. Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortação, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando do mesmo perigos e sofrimentos, né? É que eu falei aqui anteriormente. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso, se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiado por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos. Se o tornarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho, né? Então, que a gente possa, com experiência, a gente pode poder ajudar ao outro, né? E a essas pessoas, como coloca aqui, que nós amamos, né? Então, muito importante. E os apóstolos entreolharam-se, surpresos,
E o Messias continuou: não esperei por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser desse mundo. Então Jesus já vem falando de um reino espiritual. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer mais penosas humilhações. Né? Então aqui ele já está falando, né, das suas humilhações ao entrar em Jerusalém, né, que estavam lá nas Escrituras. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com a suprema ironia, né, que seria aquela coroa de espinhos. Seria arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre, quando me manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Né? A fé viva que nós temos que ter nesse Deus. Né? Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. Né? Quer dizer, ele está com o espírito dele voltado a Deus. Porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então ele aqui vem nos ensinando como a gente pode passar por essa porta estreita, né? A gente dando cumprimento às nossas tarefas, né? O mestre calou-se, comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, quer dizer, ele passa lá no início de uma parte espiritual e agora ele passa para um sentimento de homem, né? Aproximando-se do Messias, e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerar as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Né? Então, assim, Pedro já estava colocando em dúvida tudo isso aqui, né? E Jesus fala: Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus, com serenidade enérgica. Quereis também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas do homem, longe das revelações de Deus? Quer dizer, no primeiro momento ele estava conectado a Deus, e agora não. Apartai-te de mim, pois nesse instante fala pelo espírito do mal. Né? Olha só, uma hora ele se liga aos bons espíritos e agora aos espíritos do mal.
Verificando que o pescador se emocionou até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Quer dizer, tomar a minha cruz é dar o testemunho das nossas dificuldades, das nossas provas ou expiações que estamos passando. Assim como Jesus falou que estaria cumprindo, né, o que estaria lá nas Escrituras. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que envolvia numa alegria nova. Mas, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou. Quer dizer, estava muito preso a todo aquele sentimento que Pedro ainda não entendia o que ele teria falado até de errado ali para Jesus falar daquela forma a qual ele falou. Mestre, o Pedro falando, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Quer dizer, ele sai dos amigos de luz para vir para os inimigos da luz, né? E aí Jesus fala para ele, né? E porque Pedro não estava entendendo isso aqui. Então, Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância, né? Então, se a gente passa de um estágio para outro, num tempo tão pequeno, a gente pode ver que nós não estamos vigilantes, né? A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior. É o que ele estava no primeiro momento, em sua marcha para Deus. Vigie o teu espírito ao longo do caminho, né? É isso que muitas das vezes a gente não faz, né? Hoje a gente está concentrado numa determinada situação na área espiritual, mas passou alguns instantes, a gente se desliga, se desconecta. Então é isso que Jesus vem falando aqui para a gente, né? Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Quer dizer, ao longo do caminho seria a nossa encarnação. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Um pequeno pensamento de amor. Mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas. Quer dizer, a gente fica invigilante, a gente começa aqui nas brincadeiras, nas distrações, e a gente chega aqui ao desespero das trevas, né? Por sua própria imprevidência, quer dizer, nós temos que nos cuidar, né?
Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho, terá sempre imenso trabalho a realizar. Porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, aos quais, embora ocupando nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Aqui é aquela situação, né, dos nossos entes queridos que ainda não compreendem, muitas das vezes, o trabalho que nós fazemos na casa espírita, né, a dedicação que nós temos. Então, nós temos que nos desligar disso. Por mais que nós amemos, nós já estamos nos identificando com as situações da área espiritual. Esses entes queridos, amados, muitos deles ainda não tiveram essa identificação, né? Então, assim, se nós já estamos identificados, que a gente possa seguir no nosso caminho. Vamos dar um exemplo, por exemplo, irmã Dulce, né? O quanto que ela abriu mão da sua vida familiar, olhando uma família muito maior, né? Não que ela deixou de amar, não, mas ela estava ali num trabalho envolvido com um número enorme de pessoas, pessoas doentes, ela própria com todas as dificuldades, né? Então ela já estava numa situação espiritual maior. É isso que vem falar aqui, né? Mesmo a questão dos entes queridos na Terra. E a gente não pode se prender a um ente querido que ainda está nos segurando da gente poder desenvolver um trabalho com uma amplitude muito maior que possa ajudar muito mais pessoas, né? A gente também tem que parar para pensar nisso, né? Os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro colocou-se e passou a meditar, né? Gente, aí terminamos por aqui, né? E que a gente possa, como eu falei no início, ter uma boa entrada de anos e que a gente possa realmente ter esperança para o próximo ano, que todos nós possamos orar para que possamos ter um ano melhor, né? Passamos tantas dificuldades da pandemia, tantas perdas, né? Enfim, que possamos agora buscar um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Muito obrigado, boas entradas, boas festas.